Sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Mais do que o ar que respiramos, Senhor, precisamos de Ti, Pai. Essa é a nossa oração. Dependemos do Senhor, Pai, para tudo. Que Teu Espírito Santo siga falando, Pai, nessa noite. Siga ministrando, Senhor. Eu sei que há uma porção do Seu coração a ser derramada nessa noite, Pai. Que haja entendimento para a Tua palavra, que haja compreensão. Em nome de Jesus, Senhor, sinta-se à vontade, Pai. Vai além das nossas limitações, Pai. O Senhor sabe a necessidade de cada um aqui nessa noite, Pai. O Senhor sabe o que cada um aqui tem passado, Senhor. Vem com o Seu consolo, Pai. Vem com a Tua palavra que nos direciona, Senhor. Que fortalece a nossa fé, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, sinta-se à vontade no nosso meio. Segue falando, segue ministrando, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Boa noite para toda a igreja aqui presente. Boa noite para você que nos visita. Seja muito bem-vindo. Boa noite para você também que nos acompanha pela internet. Eu sei que o Senhor, Ele separou algo da parte dEle para nós nessa noite. O Senhor já está falando contigo através das canções, já está ministrando ao teu coração. E eu sei que o Senhor vai seguir falando. O Senhor colocou um tema no meu coração para a gente compartilhar nessa noite. E o tema é o seguinte: como vencer nossas guerras. Como nós vamos vencer nossas guerras. E no nosso meio é comum a gente falar isso, né? Estou no meio de uma guerra. O gigante se levantou. A guerra está travada, a luta está grande. São frases que geralmente a gente usa no nosso dia a dia. E eu quero pegar como exemplo uma guerra que é um clássico da Bíblia, que foi a guerra vencida entre Davi e Golias. E eu quero falar um pouco, né, sobre algumas estratégias que Davi usou para vencer aquele duelo, aquela guerra, que muito nos ensina. Você que está com sua Bíblia aí, eu quero ler alguns versículos contigo em 1 Samuel, capítulo 17. Eu quero ler nesse primeiro momento, o momento desse duelo, o momento dessa guerra que foi travada num vale, entre Davi e Golias. 1 Samuel 17, capítulo 17, versículo 47. Eu vou ler o 47, 48 e 49. A minha tradução está assim, ó. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. 48. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Glória a Deus. Que maravilha a gente poder ler e poder entender que no campo de vista humano, o que a gente acabou de ler aqui era que um homem de 2 metros e 90 centímetros, um homem de quase 3 metros de altura, perde uma luta para um jovem menino sem armadura, sem espada, sem lança. Um jovem menino cheio do Espírito Santo vence Golias de forma milagrosa. E o que esse texto tem a nos ensinar é que as nossas guerras, elas podem ser vencidas no poder do nome do Senhor Jesus. As nossas guerras, elas vão ser vencidas dessa maneira,
não é através das nossas habilidades, da nossa experiência, mas é no poder do Espírito Santo, na força do Senhor. E o que eu quero que você entenda nessa noite é que gigante é tudo aquilo que se levanta sobre nossas vidas e parece ser maior do que nós. Quantas vezes nós passamos por alguma dificuldade, por alguma luta, e você pensa ou você declara isso: eu acho que eu não vou conseguir passar por essa situação. Essa luta que eu estou passando, ela é maior do que eu não consigo vencer essa situação. Para mim vai ser difícil superar esse problema. E gigante para nós é exatamente isso, tudo aquilo que parece ser maior do que nós. Isso são os gigantes que surgem na nossa vida. E esses gigantes, eles se apresentam na nossa vida de forma real. Muitas das vezes a gente vai passar por alguns problemas, coisas reais, lutas e dificuldades, que a gente não vai ter solução, a gente não vai ter uma estratégia humana, a gente vai depender exclusivamente de Deus. Mas muitas das vezes, esses gigantes, eles são fictícios. Nós criamos, muitas das vezes, gigantes na nossa mente. Nós criamos fantasmas. Nós, muitas das vezes, acreditamos em algumas mentiras. Acreditamos que nós não vamos vencer as nossas lutas, as nossas dificuldades. E nós criamos alguns gigantes. Entramos nesse laboratório do medo. E muitas das vezes uma situação que é muito simples para a gente se torna um grande gigante. E eu quero nessa noite poder destacar algumas atitudes que Davi teve. O que Davi fez para vencer esse herói de guerra? Golias, a Bíblia chega a falar que ele era um soldado experiente, nunca tinha perdido uma batalha. E o que Davi fez para vencer esse gigante? E eu sei que quando a gente fala de guerras, de lutas, de gigantes, cada um de nós temos os nossos. Nós travamos guerras e batalhas em muitas áreas da nossa vida, na nossa família, na nossa área financeira, nossa profissão, né? E eu sei que também gigante para cada um é engraçado. Eu já vi gente, por exemplo, falar assim: rapaz, eu estou com um grande gigante para vencer na minha vida. E eu perguntava assim: qual é esse gigante que você tem para vencer? E a pessoa falava assim: eu preciso capinar o meu quintal. Eu preciso embolsar uma parede na minha casa, eu preciso pintar a minha casa. Então isso muda, né? De pessoa para pessoa os gigantes mudam. Mas a verdade é que todos nós enfrentamos guerras. Todos nós, em algum momento, nós vamos se deparar com algo que aparentemente é maior do que nós. E vamos precisar de uma estratégia correta, de atitudes corretas. E no versículo 10, 11, 16 de 1 Samuel 17, eu não vou ler aqui, mas eu quero citar, a gente vai perceber aqui claramente como que Golias se apresentava diante da nação de Israel. A Bíblia vai falar que aquele soldado gigante, não só gigante na palavra, mas era um homem de uma brutalidade, couraça de bronze, capacete, uma lança gigante. Ele se apresentava de forma afrontosa, colocando uma pressão psicológica nos soldados de Israel. A Bíblia fala que todas as manhãs e todas as tardes, Golias descia em um vale e ele chamava um soldado para o duelo. Durante 40 dias, Golias, de forma para intimidar os soldados de Israel, ele pedia: eu quero um soldado para mim encarar. E quem vencer essa luta particular entre nós, vai vencer a guerra e um povo vai passar a servir ao outro. E essa maneira que muitas das vezes os gigantes se apresentam na nossa vida, para nos intimidar, para nos colocar medo, isso não muda. Porque o momento em que nós cedemos ao medo, cedemos à intimidação, muitas das vezes nesse momento entra a incredulidade. Você deixa de crer no poder de Deus. Quando o medo toma conta do nosso coração,
você muitas das vezes esquece da força do teu Deus. E eu sei que muitos aqui conhecem a história lá de Pedro. A Bíblia fala que Pedro andava sobre as águas, e no momento que ele teve medo, por causa do agitar das águas, do barulho do vento, ele teve medo e afundou. E Golias aqui, nesse contexto, ele se apresentava diante do povo assim: quem que vai me encarar? A Bíblia chega a falar que os soldados corriam dele, tremiam de medo. Os soldados, quando olhavam para aquele gigante, para aquele soldado experiente que era Golias, ninguém ali, nem o próprio rei Saul, teve coragem de encarar Golias. E, queridos, precisamos ter muito cuidado com os medos no nosso coração, porque esse exemplo que eu estou citando aqui de Pedro, que ele afundou em meio às águas, é tão forte essa passagem, porque Pedro era pescador. Será que Pedro não sabia nadar? Mas o medo fez ele esquecer das próprias habilidades que ele tinha. E é interessante que quando Pedro afunda, a Bíblia fala que ele pede ajuda a Jesus, e tudo que Jesus fez, Jesus só estendeu a mão. Jesus não estava longe dele. E muitas das vezes na nossa guerra e nas nossas lutas, a gente acha que Jesus está longe, a gente acha que Deus está distante, mas a verdade é que Jesus está próximo de nós. Jesus nos assiste nas nossas fraquezas, Ele conhece as nossas lutas, e sem dúvida nós precisamos pedir essa ajuda. Quando Pedro pede ajuda, a Bíblia não fala que Jesus caminhou até onde Pedro estava. A Bíblia fala que Jesus estendeu a mão. Jesus já estava perto. E, queridos, essa história de Davi com Golias aqui, ela é muito profunda. Porque Davi, ele precisou ter algumas atitudes até chegar um momento em que ele venceu essa guerra. E a primeira atitude de Davi que eu quero destacar aqui é que Davi, ele soube lidar com as vozes contrárias. No momento em que Davi, ele chegou no campo de batalha, ele não era um dos soldados, a Bíblia vai falar que o seu pai, Jessé, pede para Davi ir levar pão para os irmãos, levar trigo e levar queijo lá para os oficiais. A Bíblia fala que quando Davi chega ali, naquele local ali da batalha, o povo de Israel estava numa colina, os filisteus em outra colina, e Davi percebe aquela afronta. Ele vê o Golias em um desses dias chegando lá e afrontando o exército de Deus. E quando Davi, ele olha, claro que Davi não olha com um olhar humano. Todos aqueles soldados que olhavam para Golias e tinham medo, eles olhavam com um olhar carnal, com um olhar humano. Davi conseguiu olhar para Golias com um olhar espiritual. Davi não se intimidou pelo tamanho e pela habilidade daquele soldado. Mas Davi, ele chega a declarar: quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus Todo-Poderoso? E nós precisamos aprender a fazer isso, a diminuir os nossos problemas, os nossos gigantes, e lembrar e exaltar o nome de Deus. E o que Davi faz exatamente é isso. Quem é esse incircunciso? Que problema é esse que vai nos paralisar? Quem é esse incircunciso que afronta o Deus dos exércitos? E Davi, quando ele se voluntariou, quando ele se apresentou para encarar Golias, ele precisou lidar com essas vozes contrárias. A primeira pessoa que Davi comunicou isso: olha, eu vou encarar esse gigante. O Deus Todo-Poderoso que eu conheço vai me capacitar a eu vencer esse gigante. E exatamente nesse momento, ele começa a ouvir uma enxurrada de vozes contrárias. Davi, você é muito novo, cara. Volta para casa, vai cuidar das suas poucas ovelhas. Esse soldado é um soldado experiente. E ele foi ouvindo essas vozes contrárias, não só do irmão, mas também dos soldados, do próprio rei.
Porém, queridos, diante das nossas guerras, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Existe um campo de batalha na nossa mente, que a gente precisa guardar muito a nossa mente. E essas vozes contrárias veio para Davi para desanimar ele, para tirar dele a convicção que Deus poderia usar ele, e que Deus iria usar ele naquela luta, naquela batalha. E Davi, ele estava convicto diante de Deus, que ele venceria aquele duelo, que ele livraria, através da vida dele, ele livraria o povo de Israel daquela situação. Então, queridos, nós precisamos saber lidar com essas vozes contrárias. E muitas das vezes, essas vozes contrárias podem vir através de pessoas, mas também pode vir na nossa própria mente, no campo do pensamento. Pode ser esse campo de batalha, onde surgem vozes: você não é capaz, você não vai conseguir, esse problema que você está passando é maior do que você não tem capacidade, você vai cair novamente nesse problema, nesse pecado. E nós precisamos saber lidar com isso, ter convicção diante de Deus, que aquilo que Deus nos prometeu, Ele é fiel para cumprir, que a graça do Senhor nos basta. A Bíblia fala: podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, queridos, precisamos saber lidar com isso. Muitas das vezes, antes da gente travar esse duelo, as nossas guerras, a gente vai travar guerras com vozes contrárias. Muitas das vezes através de pessoas, ou no campo da nossa mente. Agora, uma atitude muito profunda que a gente vê em Davi, que muito nos edifica, está lá no versículo 34, 1 Samuel 17, 34. Eu quero ler contigo esses versículos. Essa parte aqui é parte da conversa de Davi com o rei Saul, e a gente vai ver claramente aqui que as estratégias de Davi e o que Davi passou e viveu aqui, muito nos ensina para a gente vencer as nossas guerras. Versículo 34, Davi vai falar assim, ó: assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles, portanto, afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das mãos do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre suas vestes, e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Esse momento aqui da história é muito interessante, porque Davi, quando ele fala para Saul: Saul, eu vou enfrentar esse gigante, Deus vai me capacitar. E Saul ali começa: rapaz, você é novo demais, Golias é um soldado experiente. E o que Davi começa a fazer? Davi começa a compartilhar com Saul algumas experiências que ele já tinha tido com Deus. E ele começa a falar de momentos em que ele estava lá no campo, cuidando das ovelhas, pastoreando as ovelhas, e vinha urso, e vinha leão, e Deus tomava ele, e ele conseguia livrar as ovelhas do urso e do leão. E isso me chama muita atenção, porque Davi, ele conhece a força do Deus dele nesse momento secreto, onde não tinha plateia, não tinha ninguém assistindo aquela luta, mas com certeza Deus enchia Davi do poder dele,
a ponto dele, a Bíblia chega a falar que Davi tira de dentro da boca de um leão uma ovelha. E queridos, esse momento aqui da história é muito interessante, porque esses momentos da nossa vida, essas lutas secretas que muitas das vezes nós enfrentamos, no campo da nossa mente, no campo dos sentimentos, das emoções, quando nós experimentamos do poder de Deus e a gente começa a declarar a palavra de Deus, e a gente começa, ao invés de dar atenção a essas vozes mentirosas, ao invés de acreditar nessas mentiras, nessas guerras interiores que muitas das vezes nós enfrentamos, e nós começamos a declarar a palavra, começamos a declarar as verdades de Deus, e a gente consegue vencer essas guerras que são travadas no secreto. Isso vai nos dar força para vencer os gigantes na nossa vida. E o que fica claro aqui para a gente é que Davi, ele conheceu a força do Deus dele, enquanto ele vencia aquele urso e aquele leão. E muitas das vezes, urso e leão na nossa vida são isso, são guerras secretas dentro do nosso coração, são lutas que nós travamos na mente, no coração, no campo dos sentimentos, das emoções. E a verdade é que essas guerras, elas são vencidas com as verdades de Deus. Elas são vencidas com a palavra de Deus. Há um Provérbios que diz que, porque como um homem imagina em sua alma, assim ele é. Quantas pessoas têm perdido suas guerras, têm perdido as suas batalhas, porque têm acreditado em mentiras do diabo, têm acreditado que você não vai vencer em Deus, que você não é capaz para superar esse problema que você tem vencido. E quando você está diante da batalha, diante da guerra, você já perdeu na mente, no campo dos pensamentos. Por isso a palavra também vai falar que sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes de vida. Queridos, precisamos guardar nosso coração. Davi aqui literalmente matou um urso e um leão. E uma aplicação prática para a gente aqui nessa noite é o seguinte: urso e leão são guerras que a gente trava no nosso coração. Para de dar voz às mentiras do diabo, aos sofismas. O diabo, ele é o pai da mentira. Eu lembro que eu, com 18 anos, o meu primeiro dia na faculdade, minha primeira aula, minha turma era uma turma muito grande. E quando eu sentei ali para a primeira aula, a aula inaugural, eu sentado ali no meio dos alunos, entrou lá o professor falando sobre o curso, apresentando o curso que eu iria fazer. Eu lembro que nesse dia eu fui tomado por uma voz mentirosa do diabo falando assim: Alexandre, esse lugar que você está não é para você. Você não vai conseguir concluir esse curso, fazer essa faculdade. E a coisa foi muito forte, uma seta maligna, a ponto de eu ficar nervoso. Eu lembro que eu comecei a tremer, ficar suado na mesa. E o diabo, ele veio com uma seta maligna na minha mente, com essa mentira que eu não iria conseguir, que aquilo não era para mim, que não dava para eu fazer aquela faculdade. E eu lembro que eu saía dali, no meio daquela guerra interior, naquela luta, e eu fui orar. Falei: Senhor, me capacita, me ajuda. E Deus falou comigo: Alexandre, eu vou ser contigo, cara. Eu vou te capacitar. Essa voz não é a voz minha. E queridos, o diabo, ele trabalha dessa forma. Ele trabalha com essa pressão, muitas das vezes, com essas mentiras na nossa mente, no nosso coração. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. E quando nós conseguimos, com a força do Senhor, declarando a palavra, a vencer isso, a vencer esses leões, esses ursos, isso vai nos habilitar para vencer os grandes gigantes na nossa vida.
E esse texto que a gente leu, do versículo 38 até o 40, esses versículos, é muito interessante que quando Davi ele compartilha com Saul que ele havia vencido o leão e o urso, Saul ele é convencido que Davi deveria ir para aquela guerra, ele deveria encarar Golias. Só que Saul, o que Saul faz? Saul vai pegar a armadura dele para colocar em Davi. É uma coisa até cômica, porque Davi era um soldado também alto, era um dos homens mais altos de Israel, e ele pega aquela armadura e tenta colocar em Davi, que era um jovem menino. A Bíblia não fala exatamente a idade dele, mas ele ainda não tinha idade para estar na guerra. E a Bíblia vai falar que quando Saul coloca aquela armadura, ele nem consegue se mover. E queridos, aqui eu aprendo uma coisa também com Davi. Diante das nossas guerras, nem sempre o que deu certo com o outro vai dar certo comigo. Deus é um Deus que se move dentro de princípios, mas às vezes Deus vai fazer de formas diferentes. E quantas pessoas hoje, muitas das vezes questionam Deus, se compara a outra pessoa. Ô Deus, por que com fulano foi assim, comigo está sendo diferente? Deus, ele anda dentro de princípio, mas ele faz de formas diferentes. A vitória que Deus tem para nós nem sempre vai ser igual a do que foi com o irmão. E é interessante que os recursos que Deus colocou na vida de Davi e na mão de Davi foi diferente do recurso que colocou na mão de Saul. Deus usou um recurso muito simples, uma funda e pedras. Então, queridos, nós precisamos ter muito cuidado com isso, com comparações. Cuidado com isso, guarda o teu coração de você ficar se comparando a outras pessoas. Deus ele colocou recursos nas suas mãos. Deus ele vai te dar uma estratégia. Ande dentro do princípio da obediência, ande dentro do princípio da fidelidade a Deus, que Deus vai te honrar. Amém? E é interessante que Davi, ele sai desse encontro ali com Saul, com o rei Saul. A Bíblia fala que quando ele sai desse encontro com Saul, a Bíblia fala que Davi foi para o ribeiro. A Bíblia fala que Davi, ele fala assim, eu não tenho como andar com essa armadura. E ele vai para o ribeiro. E esse ribeiro, ele representa esse lugar de dependência do Senhor. Ele vai para esse lugar onde ele ia buscar uma capacidade em Deus. Ele vai para um lugar onde ele ia receber de Deus as estratégias que ele precisava para vencer aquele duelo, que ele precisava para vencer aquela luta. E a Bíblia fala que Davi, ele foi para o ribeiro, ele colhe ali umas 5 pedras e ele vai para o duelo, para o enfrentamento com Golias. E queridos, é muito interessante a gente notar que antes de haver uma batalha física, antes de Golias levantar uma espada e levantar uma lança e ir em direção a Davi, a Bíblia vai falar que Golias amaldiçoa Davi em nome dos seus deuses. E sem dúvida, a gente entende que antes da gente travar uma batalha física, uma batalha nesse campo aqui, físico, a gente trava muitas guerras no campo espiritual. E essas guerras no campo espiritual, ela é forte, queridos. São guerras, a Bíblia chega a falar que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra o diabo, contra o potestade, hostes demoníacas. E nós precisamos estar preparados para vencer essas guerras, para vencer essas lutas. Nós precisamos ir para o ribeiro, nós precisamos ir para esse lugar de dependência do Senhor, esse lugar onde nós vamos descer, onde a gente vai se humilhar diante do Senhor e a gente vai buscar em Deus estratégias. Senhor, me ajuda, Pai. Eu estou diante de um gigante, eu estou diante de uma luta, de uma batalha.
Senhor, me ajuda, me revista, Senhor, com seu escudo, me encha de fé, Senhor, me encha da tua palavra, me encha, Senhor, me dê o teu capacete, Senhor. E a Bíblia vai falar sobre isso, sobre armaduras espirituais, sobre escudo, espada, capacete, cinto, couraça, sandália, lá em Efésios 6, sobre a armadura do cristão. E queridos, o fim dessa história é algo maravilhoso. Davi, ele vence esse gigante. Davi, na força do Senhor, ele consegue derrotar esse gigante. E o interessante, eu quero ler o versículo 45 e o 46, 1 Samuel 17, 45, 46 e 47. A minha tradução está assim, ó: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos livrará, e Ele entregará na vossa mão. Que maravilha! E eu creio que o Senhor, Ele quer trazer essa convicção aos nossos corações. Eu creio que o Espírito Santo de Deus, diante das guerras que nós enfrentamos no nosso dia a dia, na nossa vida, o Senhor quer trazer essa convicção que o Senhor do exército está ao nosso favor, que nós estamos posicionados diante de Deus, que nós não estamos sozinhos. E é muito interessante que a consequência dessa vitória de Davi diante de Golias foi que a Bíblia fala que quando Golias ele cai morto, a Bíblia fala que todos os soldados, todos os filisteus, eles fogem. E eu creio que quando nós encaramos os nossos desafios, nossos gigantes, nós vencemos na força do Senhor, muitas áreas da nossa vida são resolvidas. E eu sei que esse gigante aqui, na tua vida, talvez possa ser um pecado que você precisa vencer, um perdão que você precisa liberar, sabe? Você tem travado uma luta. E é muito interessante que a Bíblia fala isso, quando Golias cai, quando Golias é derrotado, os filisteus, os soldados filisteus correm. E eu creio que Deus, Ele faz isso na nossa vida. Deus nos capacita para a gente vencer o nosso gigante. E muitas áreas das nossas vidas são resolvidas. Muitos inimigos correm. E a Bíblia também vai falar de uma outra consequência. É que toda uma nação, ela foi beneficiada por causa de uma atitude de um jovem menino que encarou um gigante. Queridos, eu creio que quando nós encaramos e vencemos os gigantes na nossa vida, as pessoas que nos cercam, elas são abençoadas. Por causa da nossa vitória, outras pessoas são alcançadas. Outras pessoas, por causa do teu posicionamento, elas também são alcançadas. O próprio Jesus, ele venceu um grande gigante na vida, que foi a morte. E por causa desse gigante que Jesus venceu, que foi a morte, nós temos vida hoje. Nós temos vida. A Bíblia fala que nós ressuscitamos com Cristo. Mas foi necessário Jesus encarar esse gigante, encarar a morte. Toda a nação de Israel aqui,
ela foi beneficiada, ela foi abençoada por causa da atitude desse menino. E a pergunta que eu te faço nessa noite: qual é o gigante que você precisa enfrentar? Qual é a luta que você tem travado? E Deus te fala nessa noite que Ele quer te capacitar. Ele quer te levar para o ribeiro, para esse lugar de dependência. Ele quer te convencer que na força do Senhor nós somos capazes de vencer qualquer situação. Não há gigante, não há inimigo que possa paralisar a igreja, que possa paralisar aquilo que Deus tem para a tua vida, aquilo que Deus projetou para a tua vida. Que em nome de Jesus nós possamos se levantar em Deus, nós possamos, na autoridade do nome de Jesus, declarar: quem é esse incircunciso que afronta o exército do meu Deus? Eu não estou sozinho, o Senhor está do meu lado. E queridos, não é difícil a gente entender isso, que Davi não venceu essa luta sozinho, porque a Bíblia vai falar que Davi, quando ele lança a pedra, essa pedra encrava na testa de Davi. E você não precisa conhecer muito de física para entender que numa colisão, quando o objeto que é atingido, o certo era Davi cair para trás. Mas a Bíblia fala que Golias cai de rosto no chão. Porém a pedra bateu na testa. E como que Golias caiu de rosto no chão? Queridos, o próprio Deus estava com Davi ali. E aí eu aprendo também que muitas das vezes não é a nossa pedrada, não é a nossa atitude que vai derrubar Golias, mas é Deus. Mas Deus espera de nós uma atitude, um posicionamento. Eu creio que o mesmo Deus que capacitou a Davi, Ele é o mesmo Deus hoje. É o mesmo Deus que quer trazer uma convicção no nosso coração que diante das nossas guerras, nós não estamos sozinhos. Nós temos o Espírito Santo, nós temos o Consolador, nós temos a força do Senhor, mas é necessário um posicionamento diante de Deus. É necessário a gente deixar de lado os recursos humanos. É necessário você entender que você não precisa se comparar a outra pessoa. Deus, Ele vai usar o recurso que Ele colocou na tua mão. É através da tua oração, é através do teu jejum, é através do teu posicionamento que Deus vai fazer. Que Deus vai fazer você vencer esse gigante, que Deus vai reverter esse quadro na tua vida. Em nome de Jesus, não desista. Não desista da tua família, não desista dos seus filhos, não desista em nome de Jesus daquele sonho que Deus colocou dentro do teu coração. Se isso se tornou um gigante na tua vida, vai para Deus, vai para o ribeiro e peça força ao Senhor, que com certeza Deus vai te capacitar. Eu queria orar contigo, você pode ficar de pé em nome de Jesus. Queria que você não saísse desse lugar. Eu creio que o Espírito Santo de Deus falou a alguns corações aqui nessa noite. Eu sei que há pessoas aqui nessa noite travando guerras, lutas. Você tem gigantes para você enfrentar. E que em nome de Jesus você não faça como os soldados que tiveram medo e que correram, mas que o Senhor te encha de ousadia, te encha de uma convicção que Deus é contigo, que Ele vai te capacitar para você vencer as suas guerras, que Ele vai te capacitar para você vencer as suas batalhas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu quero poder orar com algumas pessoas, poder orar por pessoas que você olha para a tua vida hoje e você sabe que você está diante de uma guerra, você está diante de uma luta, mas você se sente incapaz, você se sente, sabe, sem potência, você acha que você está sozinho.
Você está precisando de um renovo do Espírito Santo. Você está precisando de uma capacitação do Senhor. Você está precisando, sabe, de uma convicção em Deus, que Deus te assiste nas suas fraquezas, que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Eu quero poder orar por pessoas. Eu creio que o Espírito Santo de Deus quer, sabe, te renovar, te capacitar, trazer essa convicção dentro do teu coração, que o Senhor dos exércitos é contigo, que você não vai perder essa luta, que o nosso Deus não vai te deixar. Eu quero também poder orar por pessoas que estão distantes de Deus, e você tem perdido suas lutas, e você sabe que você tem perdido suas lutas porque você está longe, porque você abandonou o Senhor. Talvez você nunca confessou o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador, ou talvez já confessou, mas está distante da comunhão com Deus, está distante da comunhão com a igreja. Eu quero orar com você também, e também quero orar com pessoas que precisam de um renovo em Deus, precisam ser, sabe, receber um óleo fresco da parte do Senhor, receber um renovo em Deus. Em nome de Jesus, a gente vai cantar uma canção aqui. E se você que ouviu essa palavra, entendeu essa palavra, Deus falou contigo, eu quero te chamar para você vir aqui na frente e receber uma oração, receber um abraço, em nome de Jesus.